Bom dia a todos e a todas que estão presentes neste último dia desse seminário incrível que está acontecendo, organizado pela IMAG, pela Comissão de Equidade de Gênero do TRF3. Queria relembrar a todos os participantes que para o registro da presença é necessário digitar o nome completo no chat, então logo ingresse no evento, tá? Quem quiser fazer comentários, perguntas, é sempre bem-vindo. Pode colocar, no final a gente vai ler, vai colocar e abrir o debate para quem quiser, tá? Nós vamos iniciar o dia de hoje com a apresentação de um documentário Evitável, documentário realizado em 2019, produzido por Bebinho Salgado, 45, e lançado pela Vídeo Saúde e CIT Fiocruz. O documentário tem tradução para a linguagem de Libras, assegurando sua plena acessibilidade. E nesse documentário, a diretora Júlia Amorim mostra nesse documentário, que é um curta-metragem de 26 minutos, depoimentos de pais de 3 jovens mães que faleceram em decorrência de causas relacionadas ou agravadas pela gravidez, ou até mesmo pelo próprio parto. Essas jovens são vítimas da chamada morte materna. Os relatos, vocês vão ver, tão fortes como emocionantes, retratam possíveis casos de negligência de profissionais de saúde, destacando, então, a precariedade da assistência médica dispensada, sobretudo, à população mais carente, além do fato de tais óbitos serem evitáveis. Vamos iniciar, então, a exibição do documentário. Impactante, né? Não tem como não se emocionar assistindo um documentário desses. A gente vê aí a precária situação dessas mães, né, mais carentes do interior do país. E o pior, né, tudo que poderia ser evitado, né? Esse sofrimento todo dessas famílias não precisaria estar acontecendo, essas crianças não precisariam estar privadas das suas mães, e a gente fica aí na esperança de um país melhor um dia, com uma situação sanitária melhor, né? Para a gente ver, ter esse choque de realidade, né? Nós temos muito mais oportunidades, nós nos grandes centros, uma situação financeira melhor, mas a gente vê que tem muito ainda a ser feito. Vou passar a palavra agora à nossa primeira palestrante, doutora Fabiana Dalmas Rocha Paz. Ela é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, integrante do GVID Central, Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, mestra em Direitos Humanos e Justiça Social pela University of New South Wales, na Austrália, pós-graduada em Direito pela Universidade de Buenos Aires, Argentina, e especialista em Direitos Humanos das Mulheres pela Escola Paulista da Magistratura. É professora da pós-graduação do meu curso, presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica de São Paulo, a BNCJSP, presidente da Comissão de Saúde Reprodutiva da International Federation of Women in Law Careers e vencedora do Prêmio Novari, na categoria Ministério Público, detentora da medalha Teodosina Ribeiro da Alesp. Passo agora a palavra à doutora Fabiana. Bom dia a todas, a todos. Não tem como nós não nos emocionarmos com um documentário desse, e eu fiquei até com os olhos marejados, né? É muito importante essa conjugação da arte com o direito, porque faz com que nos sensibilizemos da situação de muitas mulheres no nosso país. Eu queria inicialmente agradecer, um especial agradecimento à EMAG, uma saudação muito especial à desembargadora Inês Virgínia, que vem fazendo um trabalho primoroso em matéria de direitos humanos das mulheres. Inclusive, nesta semana, ela foi indicada como juíza de enlace para a Convenção de Haia. Então, ela muito nos orgulha como profissional do direito e como mulher. Eu cumprimento as minhas
queridas colegas de mesa aqui, a doutora Marcele Ragosini Carvalho, a doutora Elaine Miller e a doutora Letícia Lopes. É uma satisfação dividir essa mesa, essa conversa com pessoas tão ilustres, né? Eu participo desse evento também na qualidade de presidente da BMCJ São Paulo, que apoia o evento da EMAG e tem como uma de suas membras a doutora Inês. Né? O trabalho da associação nossa, justamente, é pelo empoderamento de meninas e mulheres. Já fica aqui o meu convite para as queridas juízas e professoras a integrarem a BMCJ. O nosso projeto atual, Nós Junto Delas, é um projeto em que estamos trabalhando com meninas da comunidade num curso gratuito de empoderamento e direito. A gente sabe que o conhecimento é poder, né? Essas meninas e mulheres que nós vimos aí nesse filme, dessa forma tão trágica, a Bruna, a Valdilene e a Marília, né, elas são mulheres e meninas que foram destituídas dos seus direitos humanos fundamentais. Né? Então, a ideia de mesclar o direito com a arte é muito bacana nesse formato do evento Mães Pandêmicas. Quando a gente pensa em pandemia, cada um de nós tem uma dor e um rosto no coração, né? E esse momento, ele potencializa a violação dos direitos humanos das mulheres. Né? Somos brasileiros e brasileiras 456.753, e aqui a gente tem que falar o número específico, né? Esse é o número de ontem, de brasileiros, famílias de mulheres, meninas, e homens também, que estão chorando por seus entes queridos. Né? A pandemia, ela faz com que se potencialize a exposição dessas mulheres a mais violência, a mais negligência, a mais intolerância. No documentário, nós pudemos observar a situação muito caracterizada de violência obstétrica, em especial no terceiro caso que foi apresentado, o fato da médica ter subido e empurrado a barriga da vítima, né? Ela caracteriza o que se chama de manobra de Christeler. Essa manobra de Christeler, ela está proscrita pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, ela não poderia ter sido realizada. Né? E é interessante que, se por um lado essas práticas violentas, negligentes, ainda ocorrem no nosso país, e como a gente costuma dizer, e o documentário enfatizou bastante, são mortes evitáveis, nós temos que perquirir, mas por que, se essas mortes são evitáveis, por que elas acontecem tanto em números tão elevados no nosso país, né? E existem múltiplos fatores, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, que acabam acontecendo dessa forma, né? É importante que nós, como mulheres do direito, saibamos que tanto a legislação local quanto a legislação internacional e os tratados firmados pelo Brasil prescrevem que há uma obrigação do Estado brasileiro em prevenir a violência obstétrica. Há uma obrigação do Estado brasileiro de, durante a pandemia, dar acesso aos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e meninas. É interessante notar que tem uma pesquisa que foi realizada pela Fundação Perseu Abramo, que diz que 1 em cada 4 brasileiras sofreu violência obstétrica em algum momento da sua vida. Isso é interessante de se notar. Eu tenho aqui algumas imagens que eu vou compartilhar com vocês, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo para a gente continuar a nossa conversa. Estou compartilhando aqui. Vamos lá, vamos ver se aparece. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Perfeito. Então, vamos lá.
Apresentação de slides do começo. Então, vamos lá. A ONU determina que, para alcançar a equidade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres, dentro do 5º objetivo do milênio, nós temos que assegurar o acesso universal à saúde reprodutiva e aos direitos reprodutivos, que é exatamente o que não aconteceu no documentário que nós vimos. Dentro desses objetivos do milênio, nós temos que reduzir a mortalidade na infância, melhorar a saúde materna. O objetivo do milênio seria de reduzir a mortalidade materna de 35 para 100 mil. O Brasil não atingiu essa meta. Nós vimos aí no documentário que a morte de mães, essa morte evitável, estava em 64 por 100 mil. Então, ainda agora, nesse período de pandemia, é vergonhosa a taxa de morte materna por Covid. O Brasil, ele foi considerado o epicentro de mortes maternas. Tem um estudo da Sociedade de Obstetrícia que constatou que 77% das mortes de mães, de gestantes, do globo, do mundo inteiro, ocorreram no nosso país. A taxa de morte materna por Covid no Brasil, ele dobrou de 2020 a 2021. Em média, 108 mortes mensais passaram a ocorrer em 2020 e 2021, ao contrário das 54 mortes mensais que ocorriam em 2020 e 2020. Né? O que acontece? Se por um lado nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que as mulheres, as mães, elas estão num momento mais delicado, né? Se por um lado nós também temos que ter, quando a gente analisa a violência obstétrica, um olhar interseccional, porque as mulheres não sofrem a violência da mesma forma. Então, eu tenho muitas mães, eu não posso falar uma mãe, eu tenho a mãe branca, eu tenho a mãe negra, eu tenho a mãe indígena, eu tenho a mãe do sertão, que a gente viu no documentário, eu tenho várias mães, como várias mulheres. O Brasil é um país imenso e profundamente desigual. Então, quando analisamos as interseccionalidades, que seriam esses fatores que potencializam a violência obstétrica, nós vemos que as mulheres não estão todas no mesmo barco, né? Como na pandemia. Algumas mulheres estão numa canoa e outras estão num iate. Então, existe uma disparidade de acesso aos seus direitos. E, vergonhosamente, o Brasil se tornou esse epicentro de morte materna evitável. A questão da violência obstétrica, ela teve toda uma evolução, né? Então, antigamente, a gente tinha aquela mãe, aquela parteira que fazia com que a fisiologia da mulher fosse respeitada, havia menos intervenção médica, né? E a partir da década de 50, começaram-se a questionar a crueldade no tratamento às gestantes, né? Já na década de 70, 80, surgem as delegacias da mulher que acabam por potencializar a visualização desse tipo de violência. Na década de 90, tanto o REUNA quanto a White Ribbon Alliance começaram a destacar o problema da violência obstétrica no mundo e chamando atenção. Já no ano 2000, que eu tive a oportunidade de participar dessa fase mais histórica, começaram a haver audiências públicas, inclusive no Ministério Público do Estado, no Ministério Público Federal, para questionar a existência da violência obstétrica. Também em termos mundiais, no Chile, na Espanha, na Argentina e na Colômbia e na França, foram criados observatórios de violência obstétrica, né? Atualmente, no Brasil, na região da Amazônia, existe um comitê que faz esse monitoramento.
Mas, a despeito desse problema ser um problema gravíssimo, ele é pouco falado. E o pior do que isso, o termo violência obstétrica, ele foi vetado pelo Ministério da Saúde. Por que não podemos utilizar a expressão violência obstétrica? A quem interessa omitir essa negação de direitos? Eu tive a oportunidade de escrever para o HuffPost um artigo a respeito desse assunto. Então, dentro desse histórico, nós pudemos trabalhar a questão do renascimento do parto, pudemos trabalhar em audiência pública a questão da violência obstétrica, mas, afinal, o que é essa tão misteriosa violência obstétrica que até o Ministério da Saúde pretende ocultar? Entende-se por violência obstétrica toda ação ou omissão direcionada à mulher durante o parto, o pré-parto, o puerpério, que cause dor, dano ou sofrimento desnecessários à mulher, praticada sem o seu consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia. Esse conceito engloba todos os prestadores de serviço de saúde, não apenas os médicos. E durante uma audiência pública, eu tive uma discussão com o presidente da Febrasgo, justamente porque ele não aceitava o uso do termo violência obstétrica. Não obstante essa posição dos nossos, de alguns setores de poder do nosso país, a violência obstétrica ela é reconhecida internacionalmente e ela viola diversos direitos humanos das mulheres. Ela viola a autonomia das mulheres, ela viola os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e ela viola os nossos direitos humanos. O que as evidências científicas nos falam? Que o parto deve ser normal dentro do possível, né? A posição deve ser confortável para a mulher e que seria muito importante entrar em trabalho de parto para que a mulher prevenisse uma série de problemas, inclusive a depressão, assim como para o bebê é mais importante a entrada num trabalho de parto natural, né? E como que é a assistência brasileira na realidade? A assistência brasileira na realidade, ela é invasiva, ela é aflitiva, ela priva a mulher de medidas de conforto e muitas vezes ela tem um parto agressivo. No documentário, a gente viu uma assistência negligente no primeiro caso de violência, porque houve uma negligência absurda em se esquecer um pedaço de material cirúrgico dentro da gestante. A menina de 17 anos morreu por negligência, né? Negligência no tratamento que foi dispensado a ela. Então, são situações que caracterizam a violência obstétrica, os procedimentos dolorosos, sem consentimento da gestante, a recusa à admissão no hospital, o impedimento de entrada ao acompanhante e a violência psicológica, que é muito comum com tratamentos zombeteiros que desmoralizem e que desrespeitem a mulher no momento em que ela está mais vulnerável, quer dizer, no momento do parto, ela está completamente vulnerável, exposta àquele profissional de saúde, e aí há algumas situações em que há xingamentos, ofensas em razão da raça, da cor, da etnia, da religião, né? Além de, em algumas circunstâncias, ser impedido o contato com o bebê. Também caracterizam a violência obstétrica o impedimento ao aleitamento materno, a cesariana desnecessária e sem consentimento, a realização de episiotomia de modo indiscriminado. No primeiro caso que nós observamos no documentário, não ficou muito claro porque se houve a prática de uma episiotomia. A episiotomia é um corte que se faz na vagina da mulher para supostamente facilitar o nascimento do bebê. Ocorre que a episiotomia, ela já não é uma prática determinada em todos os casos, ela tem que ser analisada com cuidado pelo médico, pela médica que vai fazer aquele parto, né? Inclusive, há um precedente jurisprudencial do Rio Grande do Sul em que houve a condenação
em razão de negligência no tratamento médico, porque a gestante foi feita uma episiotomia que acabou sendo feita de forma equivocada, unindo o canal da vagina ao canal do ânus, fazendo com que essa gestante falecesse em decorrência de hemorragia, mais uma morte evitável. Então, no primeiro caso que nós vimos no documentário, me pareceu, pela descrição das pessoas, que era um caso em que poderíamos pensar na episiotomia, porque ela disse que foi feito um corte, isso é muito comum. E pior do que isso, muitas vezes os médicos costuram a mulher, né, fazem os pontos e chamam aquilo de ponto do marido, que é justamente fechar o canal da mulher para que ela depois satisfaça o seu marido. Então, a outra forma de violência obstétrica, também temos o uso da ocitocina, sem o consentimento da mulher, a manobra de Christeler, que é aquela manobra em que se sobe no ventre da gestante e se empurra o bebê com as mãos, que foi o que aconteceu no último caso do documentário, e a proibição da mulher se alimentar, se hidratar, e além de que a mulher perde todos esses seus direitos. Então, nós temos aqui a fotografia de uma episiotomia, que é esse corte, que é feito no canal da mulher, e a imagem da manobra de Christeler, que justamente é aquela que foi descrita com a médica empurrando a barriga da gestante. Então, quando a gente fala de violência obstétrica, não são números, não são ilusões, elas são realmente uma situação de muitas mulheres no Brasil, né? A Carla Reiter, também trazendo um pouquinho da arte aqui para a nossa conversa, ela fotografou a episiotomia de uma mulher que não queria que fosse feito, né? Então, ela pediu para que não fosse feita a episiotomia, mesmo assim, a episiotomia foi feita contra a vontade dela. Né? A outro retrato, né, da Carla, ele fala muito de uma mulher que não pôde se alimentar durante o parto. Eu morria de sede, às 9 ou 10 da noite, tudo que eu pedia aos berros era um copo de água, mas a doutora negou, ríspida, grosseira e com cara enfiada no meio das minhas pernas, disse que podia fazer mal na hora de nascer. Então, essas fotos, elas trazem a imagem de que muitas mulheres, nesse momento em que essas mulheres estão mais vulneráveis, no momento em que elas estão expostas à conduta médica, elas acabam sendo vitimizadas. O que acontece no Brasil? No Brasil, essa violência obstétrica ela é mascarada. Né? Então, não se pode, por exemplo, falar no termo de violência obstétrica, segundo o Ministério da Saúde. Posteriormente, o Ministério Público Federal acabou ingressando com uma medida e esse termo voltou a ser necessário. Mas por que temos essa prática de ocultarmos o termo? Então, 1 a cada 4 brasileiras sofreram violência obstétrica, segundo a Fundação Perseu Abramo. Por que nós não temos mais pesquisas e mais evidências científicas a respeito desse assunto? O Brasil, ele já foi condenado internacionalmente, aqui eu vou passar para a condenação do Brasil, no caso da Aline Pimentel. A Aline Pimentel era justamente como uma dessas jovens mulheres que nós vimos no documentário. Ela tinha 28 anos, ela estava grávida de 6 meses de gestação, ela buscou um atendimento no Rio de Janeiro, em Belfort Roxo, e mesmo registrando fortes dores, ela foi liberada após a administração de alguns analgésicos. Sem a melhora, ela retornou ao hospital, onde se constatou a morte do bebê. E a Aline ficou horas e horas, como é uma peregrinação das nossas gestantes que ocorrem em muitos lugares do nosso país. Ela ficou por horas aguardando o atendimento médico, e a Aline faleceu em decorrência de hemorragia digestiva. Uma das nossas gestantes, que foi apresentada no documentário, também morreu de hemorragia. O caso foi levado ao Comitê CIDO da ONU, e o Brasil foi condenado ao pagamento de uma indenização por negligência no serviço de saúde. Então,
o caso da Aline, ele nos traz exatamente essa ideia de que o Brasil tem obrigações internacionais em combater esse tipo de violação de direito. Tanto a Convenção CIDOW, quanto a Convenção Belém do Pará, contém dispositivos legais que determinam que o Brasil cumpra com o seu dever. Nós sabemos que há 3 princípios na Convenção CIDOW: o princípio da responsabilidade estatal, o princípio da não discriminação e o princípio da igualdade. Quando nós vemos esse desrespeito aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, nós temos justamente uma situação de violação de direitos. E não é uma discricionariedade do Estado brasileiro conceder a mulheres como a Aline, como as outras mulheres que nós vimos hoje. É um dever do Estado brasileiro. E é importante e muito interessante que nós temos notado que, estudando esse tema nos últimos 10 anos, eu tive o primeiro contato com esse tema no meu mestrado, mas depois, evoluindo no estudo aqui no Brasil, nós notamos que os tribunais estão cada vez muito mais sensíveis a essa questão da violência obstétrica. Inclusive, recentemente, no Amazonas, a desembargadora deu uma liminar justamente para manter uma decisão que havia afastado um médico que praticou evidente violência obstétrica. E, inclusive, a desembargadora do Amazonas mencionou a palavra violência obstétrica. Então, em matéria de direitos das mulheres, nós estamos sempre tendo que reafirmar as palavras, reafirmar as expressões. O mesmo ocorre com o feminicídio. Por que a gente precisa nominar o feminicídio? Porque nós temos que reforçar que ele ocorre e que as vítimas são as mulheres. Então, nós temos várias consequências jurídicas para a violência obstétrica. Nós temos ações civis, criminais, ação de indenização, a suspensão do registro profissional, a responsabilidade do estabelecimento, a condenação criminal, que embora nós não tenhamos no Código Penal um crime específico de violência obstétrica, essa conduta pode se caracterizar diversos outros crimes. Por exemplo, lesão corporal, homicídio culposo, o crime de difamação, de injúria, dependendo da conduta do agente. Então, o Código Penal, embora não tenha o tipo específico da violência obstétrica, ele já abarca diversas situações em que essa pode ser caracterizada e penalizada. Então, caminhando mais aqui para o final da minha fala, que eu também não quero ultrapassar o limite da nossa conversa e deixar um tempo para os debates, o que a experiência nos mostra? A experiência nos diz que é muito importante que haja um acompanhante com a gestante para evitar essa prática da violência obstétrica. A segunda questão que eu gostaria de deixar para reflexão aqui é que o acesso à saúde ele deve ser baseado em evidências científicas. Infelizmente, no nosso país, nós temos andado à margem das evidências científicas. Então, a manobra de Christeler, que foi falado logo no começo, ela é proscrita, então não tem por que ela ser realizada, se ela pode causar a morte evitável de uma jovem brasileira, de uma mãe. Então, nós temos ainda que evoluir muito com o desenvolvimento de guias de saúde, diretrizes, recomendações, protocolos regionais, internacionais. E aí eu toco no ponto importante, que é a questão do orçamento suficiente. Nós observamos que, nos últimos anos, houve uma redução do orçamento em termos de políticas públicas para as mulheres. Dos 136 milhões previstos para esse trabalho, apenas 5,6 milhões foram aplicados. Então, sem um orçamento suficiente, é muito difícil fazer uma política pública. A gente precisa pensar mais no desenvolvimento da pesquisa, no desenvolvimento da legislação. Nós temos que trabalhar muito com os centros de parto normal, que vão possibilitar a diminuição do número de cesarianas.
e trabalhar também com o plano de parto individual. E aí, nessa hora da pandemia, me vem aqui à cabeça duas frases. A primeira é da Silvia Federici, que é uma feminista que eu estudo, acho interessante o pensamento dela, que ela diz o seguinte: o que eles chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado, que expressa justamente o trabalho, a dupla jornada e a persistência dessas mulheres na luta do dia a dia, em especial nesse momento de pandemia tão difícil, em que muitas perderam até seus entes queridos. Então, o meu desejo para todas nós é que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, e que a liberdade seja a nossa própria substância. Essa frase não é minha, é claro, é de Simone de Beauvoir, que é uma outra filósofa muito interessante, que eu acho que a gente deve ler, deve conhecer. Então, nós temos que pontuar e pensar exatamente nesse sentido, de garantirmos esses direitos às mulheres, porque o Estado brasileiro assim se obrigou. Não é um favor. O caminho é longo, mas essa iniciativa de vocês, com certeza, já está indo numa caminhada correta, porque a discussão, o debate, faz com que nós possamos caminhar juntas e para que possamos evoluir e prevenir esse tipo de morte evitável. Obrigada. Obrigada, doutora Fabiana. Agradeço, parabenizo a senhora pela palestra, por essa aula, né? Por nos trazer esse retrato da violência obstétrica no Brasil e até para alertar as nossas espectadoras, os nossos espectadores dos direitos, né, que cada um de nós temos e que muitas vezes não é nem do conhecimento amplo, principalmente nessa questão específica, e com isso, quem sabe, acabar ou pelo menos diminuir muito essa violência obstétrica que nós verificamos. Muito obrigada, doutora Fabiana. Vou passar a palavra agora à nossa segunda palestrante do dia, a doutora Elaine Miller. Ela é doutora e mestra em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, instituição onde atualmente é docente, no Departamento de Antropologia e Museologia. É coordenadora da pesquisa Saberes e Práticas das Parteiras Tradicionais no Brasil. Doutora Elaine, está com a palavra. Olá, bom dia a todas as pessoas que nos escutam, nos assistem e também quem vai assistir ainda, né? Eu gostaria muito de agradecer à EMAG pelo convite, né, que me foi feito pela desembargadora Inês Prado Soares, com quem eu tenho a honra de compartilhar uma publicação recente. Agradeço à desembargadora federal Terezinha Caserta, analistas Márcia Panunzi e Rafael Rios Ribeiro, a Marcele Ragazzoni Carvalho e a palestrante Fabiana Dalmais Rocha Paz, que me antecedeu e que fez uma fala muito pertinente sobre violência obstétrica, né? Eu acho extremamente relevante, né, significativo essa conversa acontecer aqui hoje, né, no dia 28 de maio, o Dia Nacional, né, de Combate à Mortalidade Materna. Eu acho muito pertinente a gente assistir o filme Evitável e conversar um pouquinho mais sobre violência obstétrica aí, através da fala da doutora Fabiana. Eu quero dizer que esse espaço de interlocução aqui é novo para mim, né? Eu vejo que eu estou acompanhada de pessoas que estão articulando um movimento pela equidade de gênero dentro do judiciário, então eu realmente fico muito honrada por essa oportunidade. E eu espero que a minha fala traga contribuições para o campo de vocês, né? Eu sou do campo da antropologia, das ciências sociais, e é um outro campo de discussão, digamos assim, mas eu acho que a gente tem muito o que conversar. E também vou dizer que eu sou uma mãe pandêmica, então eu estou em casa, trabalhando em casa, com crianças em casa, né, que não foram para a escola, e que ruídos fazem parte dessas conversas. A gente até ajeita o cenário, né? Vai se tornando mais youtuber no meio da pandemia, mas a gente estamos lidando com um momento diferente de nossas vidas, né? Bem,
Eu vou falar um pouco sobre parteiras tradicionais, né? Eu tenho pesquisado e realizado projetos de extensão com parteiras tradicionais na última década. Eu tenho compartilhado vários projetos, inclusive com a diretora do filme que a gente assistiu, a Júlia Morim. Ela faz parte da equipe que tá fazendo essa pesquisa nacional para registrar o ofício de parteira tradicional como patrimônio cultural do Brasil. A gente está com uma pesquisa para o IFAM, né? Junto com uma equipe grande, mas que eu quero citar o Hugo Menezes Neto, que é meu colega do Departamento de Antropologia e Museologia. E a gente tem tentado fazer uma narrativa patrimonial, né, sobre o ofício de parteira, pegando muito as categorias delas, assim, né? Eu tenho uma relação de proximidade com essas parteiras, principalmente com a parteira Dona Prazeres, de Jaboatão dos Guararapes, aqui em Pernambuco, que é a minha comadre, me atendeu em 2 dos meus 3 partos domiciliares, né? Dona Prazeres é uma grande inspiradora dos projetos que a gente tem feito no Museu da Parteira. Ela foi uma grande incentivadora, né, do Museu da Parteira, ela que trouxe a ideia de que as parteiras precisavam de um museu, que é essa nossa atividade de extensão, né, e uma pessoa que traz muitos ensinamentos, assim. Eu acho que eu aprendo muito com parteiras como Dona Prazeres, né, e eu pensei em trazer para a gente aqui hoje justamente essa conversa sobre o que as parteiras tradicionais nos ensinam sobre a maternidade na pandemia, né? Eu queria compartilhar com vocês um pouco desses aprendizados, né? Pensei em 3 tópicos, mas antes de entrar neles especificamente, eu queria trazer alguns pontos de partida para quando a gente fala de parteira tradicional no Brasil, né? O primeiro ponto que eu queria trazer é uma reflexão sobre como o nosso entendimento sobre o que é o parto e o que é o nascimento, né, no Brasil, ele é completamente colonizado por um tipo de saber, que é o saber da biomedicina, né? Todos nós nascemos, né? Então, a gente tem alguma perspectiva sobre esse evento do nascimento, e a gente também tem uma perspectiva sobre o parto, que a gente recebe através do relato da nossa mãe, sobre o nosso nascimento, né? A cena de novela, quando alguém entra em trabalho de parto, a cena do filme, né? E eu acho que é importante a gente perceber que a gente tem o nosso entendimento, ele está enviesado por um tipo de saber que ele não é o único, mas que ele é hegemônico, né? O Brasil passou por um processo ainda de institucionalização do parto, que é relativamente recente. Talvez aqui, se algumas de nós fizermos essa reflexão, a gente vai ver que nós somos da primeira geração ou a segunda geração da nossa família em que todo mundo nasceu no hospital, né? Por exemplo, no meu exemplo, a minha mãe nasceu em casa, ainda a geração dela, a minha avó pariu todos os filhos dela, os 12 filhos dela em casa, né? A geração da minha mãe é uma geração que teve uma diminuição grande no número de filhos. A minha mãe teve 3 filhos nascidos em hospital, com relatos repletos de violência obstétrica. Eu acho que, se for para pegar todos os exemplos que a doutora Fabiana deu, acho que a minha mãe passou por todos eles. Só não passou pela analgesia, que também, às vezes, acaba sendo um elemento de uma cascata de intervenção obstétrica, né? E eu sou de uma geração que já teve talvez pelos meus interesses de vida, pela minha discussão com relação ao meu papel de mulher na sociedade, feminismo, eu procurei uma experiência que fosse diversa dessa da minha mãe. E eu acho que é um novo momento também, né, de algumas mulheres que fazem uma busca por um parto diferente, que eu acho que a gente seria tema para uma outra discussão, né, essa questão da humanização do parto e todos os vieses de classe e raça que perpassam
essa questão da humanização, né? Então, é um processo de institucionalização e hospitalização que, dentro da história da nossa sociedade, ele é bastante recente, né? Mas que ganhou, né, esse papel de hegemônico, e não necessariamente trazendo o que a doutora Fabiana falou antes, a evidência científica, né? Tem uma tese muito pertinente da Mariana Portela, do doutorado de Sociologia aqui da UFPE, que se chama Ciência e Costume na Assistência ao Parto, e ela mostra como muito da assistência feita por médicos, ela é feita de uma forma costumeira, né? São procedimentos que hoje são vistos como violência obstétrica, eles são repetidos na forma de costume, não porque tem um embasamento científico que o respalde. Então, essa questão da colonização, acho que seria um primeiro aspecto para a gente pensar, né? Pensar que as parteiras, elas estão numa chave de uma episteme diversa e que deveria de ser respeitada, essa episteme, né? Outro pressuposto que eu acho importante trazer é que as parteiras tradicionais, elas estão ativas, né? Elas existem ainda, elas não são uma memória. Eu acho que isso é importante para falar justamente quando eu estou dialogando com pessoas que eu vejo que são predominantemente do sul e do sudeste do país, que são regiões onde essa institucionalização do parto, ela é mais abrangente, né? Mas a gente tem regiões do Brasil em que as parteiras atendem 100% dos partos, né? Onde o SUS não alcança totalmente, e a gente tem uma série de regiões em que o SUS está presente e que as parteiras estão lá atuando como outro caminho de atenção, né, e trabalhando, inclusive, em conjunto com esse saber, com essa assistência ao SUS, né. Eu acho que esse é já entra num terceiro ponto, né, as parteiras, elas, apesar de ter uma episteme diversa, elas dialogam com essa biomedicina, elas dialogam com o sistema oficial de saúde, né? Elas encaminham mulheres para o pré-natal, elas exigem que a sua clientela faça o pré-natal, na grande maioria das parteiras, né, que atendem no Brasil. Elas avaliam, eu acho que a assistência, porque elas têm uma leitura sobre quais são os problemas do Sistema Único de Saúde, o problema da assistência obstétrica que acontece nos hospitais, né? Enfim, elas são agentes de saúde que não estão num nível de competição com o Sistema Único de Saúde, né? A parteira Dona Prazeres costuma dizer que as parteiras fazem uma simbiose, porque elas são um pouco advogadas, psicólogas, elas estão em todos os lugares, né? Elas, como é que ela diz? Casam, batizam, separam, obrigam o pai a registrar o menino quando nasce. Elas têm esse papel dentro de suas comunidades, né? E a gente, nessa pesquisa sobre os saberes e práticas das parteiras tradicionais, tem pensado nessa simbiose também enquanto uma categoria analítica para pensar sobre essa mistura de diferentes saberes na assistência prestada pelas parteiras, né? Esse é o tema de outro filme da Júlia Amorim, que se chama Simbiose. Se vocês procurarem, vocês encontram ele na internet, que é de 2017, que é uma conversa com Dona Prazeres. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Já fui quase a metade do meu tempo só fazendo os pressupostos que antecedem o que eu quis trazer para vocês. Bem, então, passando para a questão desses aprendizados das parteiras tradicionais para a gente, né, em tempos de pandemia, principalmente. Eu acho que o primeiro aspecto que a gente poderia ressaltar diz respeito ao direito de escolha da mulher com relação ao seu parto, né, a gente aceitar essa assistência prestada pelas parteiras como legítima, significa que a gente está aceitando que as mulheres, elas têm que ter direito de escolher onde, com quem e com que tipo de assistência elas querem ter seus
filhos. Eu acho que essa é uma questão importante com relação à autonomia da mulher. E é importante a gente pensar que essa escolha, ela também precisa ser bem embasada e bem consciente, né? Essa é uma questão importante para outra discussão, né? Esse é um ponto importante para outra discussão, por exemplo, com relação ao direito de escolha pela cesariana, que eu estava acompanhando ali no chat, no YouTube, alguma colocação sobre uma obrigatoriedade do parto normal, né, preconizada pelo SUS e pela OMS. Na verdade, eu acho que é um pouco de exagero dizer isso, porque as mulheres, o parto normal não é necessariamente uma obrigação. Acho que a discussão que tem que ser feita é se as mulheres que querem escolher uma cesárea de forma autônoma, elas estão conseguindo fazer essa escolha de maneira bem informada. As mulheres estão sendo informadas que elas têm 3 a 4 vezes mais chances de ter uma hemorragia pós-parto nessa escolha. Eu acho que elas estão sendo informadas que há maior risco de que os bebês nasçam prematuros, uma pequena prematuridade, mas que implica na saúde deles e precisam de mais UTI neonatal, porque as cesarianas agendadas não estão respeitando o momento que o bebê está pronto para nascer, né? Esse momento do bebê nascer, a gente sabe quando a mulher entra em trabalho de parto, né? Então, acho que tem questões aí relacionadas à escolha da via do parto que também são pertinentes, né? Mas dentro dessas mulheres que querem o parto normal e que são elegíveis para esse parto normal, que, segundo a OMS, a gente poderia dizer que de 90% a 85% a 90% das mulheres não teriam questões de saúde que as obrigassem a precisar de uma cesariana. Então, a gente poderia ter uma taxa de parto normal muito mais alta no Brasil do que a gente tem de fato, né? Qual tem sido a possibilidade de escolha com relação à assistência que essas mulheres estão recebendo, né? Quando a gente pega as taxas de parto normal versus cesariana no Brasil, e a gente olha pelo tipo de estabelecimento, a gente vê que a grande maioria dos partos normais, ele ocorre dentro do Sistema Único de Saúde, né? E eu acho que isso aí são as mulheres que não têm plano de saúde que estão parindo. Isso aí informa duas coisas, né? Informa com relação a uma epidemia de cesárea, que também tem um marcador de classe, né? Mulheres brancas e de classe média, como eu, como as minhas colegas aqui da mesa hoje, somos um público que tem tido pouca margem de escolha com relação ao parto normal, porque a gente sempre tem alguma questão que nos obriga a ter uma cesariana. A gente chega a ter 90% de taxa de cesárea em alguns hospitais particulares pelo Brasil, ou mais, né? E essas mulheres que estão fazendo parto pelo SUS, elas, né, não estão tendo seus direitos totalmente respeitados, né? E não estão tendo uma alternativa para o parto normal fora do estabelecimento de saúde, mesmo quando elas são elegíveis para um parto domiciliar. Então, eu acho que as parteiras tradicionais, elas têm um papel importante aí, enquanto uma alternativa para as mulheres, uma alternativa segura para as mulheres escolherem um local de parto diverso do hospitalar, né? Isso me remete a um segundo ponto que eu queria trazer, que eu já falei um pouquinho aqui, que tem a ver com essa violência obstétrica, né? Eu queria pensar que a clientela atendida pelas parteiras tradicionais é essa clientela usuária do Sistema Único de Saúde, né? São mulheres que, se não tiverem os partos com as parteiras tradicionais, elas vão estar, com quase toda certeza, num espaço operador de violência sobre os seus corpos, né? E daí eu quero fazer uma parte, né? Eu falei sobre a questão da violência obstétrica com relação a mulheres de classe média, né? E a questão da mortalidade é uma questão que é colocada para todas as mulheres,
né? Mas a gente sabe que existem vieses de classe e de raça, né? E que a mortalidade materna de mulheres negras é maior, né? As complicações decorrentes do parto para mulheres de baixa renda é maior. Então, as parteiras, elas estão oferecendo uma assistência que está permeada por um cuidado que é integral, né, um cuidado que pensa nas questões da família, pensando assim, um atendimento típico de uma parteira tradicional, quando chega na casa de uma mulher, ela vai ver se a mulher está bem alimentada, né, no inventário a gente listou uma série de alimentos que são feitos de norte a sul do país, com base na farinha de mandioca, né, o caribé no norte, o mingau de cachorra no nordeste, né, se pensa na alimentação da mulher para ela ter força, se pensa na questão emocional, se precisa de um chá para ela ficar mais calma, se precisa de chá para as contrações serem aceleradas, se apazigua relações conflituosas dentro de casa. Eu escutei várias histórias de parteiras que separaram, inclusive briga, né, familiar dentro de casa. Então, tem uma abordagem que ela é não violenta, posto que ela, na maioria das vezes, ela não é intervencionista, né? As parteiras, por exemplo, nem o toque obstétrico, que dentro do hospital é visto como uma coisa completamente fazendo parte da assistência, que as mulheres nem reportam como uma violência, apesar dele poder ser uma violência, dependendo de como ele é feito e com a constância que ele é feito, ou quem está fazendo o toque, né? As parteiras tradicionais, muitas delas não fazem, ou fazem só para ver a altura que está o bebê e não a dilatação. Elas têm outras maneiras de observar a progressão de um trabalho de parto, né? Então, eu acho que é uma alternativa não violenta para um público que tem sido vítima de violência obstétrica dentro do sistema de saúde. E, por fim, daí já o terceiro ponto que eu queria falar, né, que eu acho que é um aprendizado importante que as parteiras nos trazem sobre a maternidade em todos os momentos, mas que é particularmente importante nesse momento de isolamento social que a gente atravessa, né, que é a noção de comadrio, né, a gente aprendeu com as parteiras, né, a se referir umas às outras como comadres. A dona Prazeres me chama de comadre, e eu chamo ela também de comadre. A gente até foi olhar no dicionário, a relação entre comadres em português é compadrio, né? Daí a gente teimou em utilizar um termo que outras teóricas também estão usando, né? De comadrio, que é um termo no feminino, é uma pequena subversão aí, para tentar destacar essa questão de gênero que é tão importante, né? Então, a maternidade, nesse universo das parteiras tradicionais, ela enseja relações entre mulheres, né? Em relações que estão em torno da maternidade, mas que são mais abrangentes do que isso, porque perpassam toda a vida doméstica e comunitária e a saúde da família. Né? Então, as parteiras ajudam no suporte das casas, onde as crianças nascem, elas estão lá acompanhando os dias seguintes ao parto, né? E eu acho que isso é muito importante enquanto um valor alternativo numa sociedade individualista como a nossa, né? E daí, falando desse meu lugar de fala de uma mulher de classe média, eu percebo o quanto que a maternidade pode ser, em muitas situações, um lugar de muita solidão, né? As mães vivenciam puerpérios extremamente solitários, né? Que refletem numa maior depressão pós-parto, inclusive, né? Isso reflete na maneira como a gente educa nossos filhos, porque educar filho e cuidar de filho é um problema também de cada mãe. A gente perde um pouco esse referencial de que a gente precisa de uma aldeia, né, para criar uma criança. E eu acho que isso é um valor importante que a gente precisa recuperar e que as parteiras estão trazendo para a gente, né? Em tempos de isolamento social, a gente poder contar com pequenas bolhas de apoio, né? A gente poder contar com convívio com
nem que seja com outra família com quem a gente possa compartilhar, né, o cuidado das crianças e as aflições referentes à maternidade, isso é extremo, faz toda a diferença, né? Era isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que eu teria até algumas coisas para comentar com relação à fala de Fabiana e comentários ali do YouTube. Eu não sei se a gente tem tempo, mas eu acho que é um começo de um diálogo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Elaine. Parabéns pela fala, pelo tema trazido, né? Essa questão das parteiras aí. É uma forma de trazer esse cuidado, essa atenção especial, essas mulheres, principalmente as atendidas pelo SUS, né, que sentem tanta carência dessa atenção mais dedicada, né, sempre uma coisa mais rápida, mas fica esperando, né, situações do filme a gente vê aí na realidade. Então, é uma alternativa carinhosa para essas mães que se encontram nessa situação de parto, né? Eu vou chamar agora para debater a doutora Letícia Dea Banks Ferreira Lopes. Doutora Letícia é juíza federal da 2ª Vara Gabinete do Juizado Especial de São Paulo, é vice-diretora do Foro da Seção Judiciária de São Paulo no biênio 2020-2022 e também integrante da Comissão de Equidade de Gênero do TRF3. Ela é especializada em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura e, antes de ingressar na magistratura, foi procuradora federal do INSS e defensora pública da União. Doutora Letícia, tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui participando e aprendendo. Eu estou aí começando nessa caminhada dessa aprendizagem de gênero e tem sido muito interessante ouvir mulheres, né, como a doutora Fabiana, a doutora Elaine, que já tem uma caminhada mais longa e que trazem recortes da violência a que estão submetidas todos nós, né, todas as mulheres, nós enquanto mulheres. Então, é sempre um aprendizado. Foi muito interessante hoje a gente analisar a violência obstétrica sob 2 perspectivas muito distintas, uma mais focada no campo dos direitos e a outra mais do acolhimento e do serviço da parteira, da forma de uma outra prestação de serviço mais humano às mulheres. Eu queria começar minha fala falando que ainda acho que as mulheres e os corpos das mulheres, a gente se encontra ainda numa situação de 2ª classe. Essa questão da desigualdade de gênero, ela atravessa a nós mulheres em todos os campos. Quando a gente fala em maternidade, a gente ainda fala dentro daquilo em que o estereótipo feminino, né, contempla. Então, a mulher e a mãe são coisas que batem, que ainda são contempladas pela sociedade machista, patriarcal. Mas mesmo nesse campo, a gente observa que a gente sofre violência e que a nossa vida vale menos, né? Então, eu não consigo deixar de ver essa violência também como uma violência de gênero, mesmo sendo no nosso trabalho de reprodução, que é o nosso trabalho em que a sociedade ainda nos vê melhor, nos aceita, em que nós representamos aquele estereótipo que é esperado de nós. Eu queria ressaltar também li um estudo recente, né, sobre a Covid, né, a gente está nesse tempo de pandemia, e li um estudo recente que as mortes maternas no Brasil são 8 em cada 10 que ocorrem no mundo. É um dado, assim, chocante. Os estudos iniciais, eles mostravam que não colocaram as gestantes como num grupo de risco, mas isso se deu porque a pandemia começou na China e depois foi para a Europa, onde o índice de natalidade é menor, mas com o passar do tempo se constatou que atingia mais as gestantes, porque as gestantes estão imunodeprimidas, enfim, tem todas as alterações nos corpos, no corpo feminino, que importa numa maior fragilidade. E aí o que a gente percebe, o que os estudos demonstram é que todas as gestantes estão mais frágeis, mas no Brasil o índice de morte é muito maior. Então isso mostra a insuficiência do Estado, né, a carência do Estado no atendimento das mulheres. De novo, isso é um reflexo do fato da vida da mulher ter um menor valor.
eu fiquei aqui refletindo, enquanto a doutora Fabiana falava, nos nossos recursos jurídicos, né, para se contrapor à violência obstétrica, e imediatamente fiquei pensando na dificuldade da prova, porque quando a mulher vai tá na situação de gestante, ela já está numa situação fragilizada, vulnerável, ela não tem conhecimento médico. Toda a prova é escrita pelos próprios médicos que fazem o parto. Então, a gente não tem nem o conhecimento do que seria o correto ou o que não seria o correto. E toda a prova não é produzida por nós, é produzida pelo médico. Então, são muitos os obstáculos a serem superados para que a gente consiga ter a consciência de que houve a violência, mesmo porque, né, voltando à questão do gênero, é tudo tão naturalizado, né, é tão normal que a mulher sofra a violência, que até nós que temos uma situação aí favorecida, temos esclarecimento, a gente demora, às vezes, a se conscientizar de que determinadas condutas não são normais e que são feitas justamente por conta de um gênero diferente. Então, o corpo feminino muda a forma como é dado um olhar ou como é feito um cuidado. Então, voltando, né, assim, completando o raciocínio, eu fico pensando muito na questão da prova e nessa dificuldade em que a gente vai ter em provar e em levar isso adiante. Por isso, eu acho interessante os debates, como o trazido hoje, para que haja uma maior conscientização do que é possível, do que é permitido, do que não é permitido, e faça com que as mulheres consigam se colocar de uma forma mais forte, mais apropriada, mais forte. E pensar mesmo que nós precisamos de um tratamento mais humanizado, de uma maneira geral, em todos os aspectos. A doutora Elaine trouxe isso em relação à parteira, né? E, de fato, a gente foi perdendo o vínculo entre paciente e médico, e tudo passou a ser um rolo compressor, né? Diante da mulher. São essas pequenas considerações, espero que a gente consiga sair dessa situação pandêmica com um olhar um pouco mais solidário, né? Acho que essas questões que ficaram afloradas de violência, e elas voltem de uma forma de maior consciência e que nos permita evoluir de fato para uma sociedade mais justa, mais solidária, mais humana, mais plural. Foram pequenas minhas considerações, as duas palestrantes exauriram o tema, mas foram questões só que me vieram agora no decorrer. Eu agradeço a todos. Eu acho que no início da minha fala não agradeci aí a doutora Terezinha, como presidente da EMAG, a doutora Marcele, que está presidindo agora a JUFESP, que conta com a nossa colaboração, e de novo estou imensamente grata em poder participar dessa conversa entre mulheres e com mulheres que se dedicam à defesa e à conscientização, para que a gente possa, de fato, exercer todas as nossas potencialidades de forma plena. Então, muito obrigada. Devolvo a palavra à doutora Marcele. Obrigada, doutora Letícia. Foi um seminário enriquecedor, né? Temos que agradecer muito a organização do evento, doutora Terezinha, a diretora da EMAG e presidente da Comissão de Equidade de Gênero, também a doutora Inês, a doutora Letícia e o Ricardo, que fazem parte da comissão, também a Márcia e o Rafael, que coordenaram esse evento, né? Um evento muito enriquecedor, muito emocionante, muito impactante para nós também, que somos mães, né? Eu vivi aí, eu estava grávida, estava no último trimestre de gestação, quando começou a pandemia no Brasil, né? Então, toda aquela fragilidade, aquele medo, mas numa situação privilegiadíssima, de estar trabalhando em casa, conseguir ficar totalmente isolada, conseguir ter a ajuda dos meus pais, do meu marido, para cuidarem do meu outro filho enquanto eu trabalhava, né, antes de entrar em licença, mas me senti ali completamente protegida, situação que a imensa maioria das mulheres gestantes no nosso país, principalmente nessa pandemia da Covid, não vivem, né?
Então, eu pude vivenciar isso um pouco, mas imagino o agravamento aí para essas mulheres que têm que sair para trabalhar todos os dias e pegar ônibus e viver em casas pequenas, em casas aglomeradas. É um total desespero, sem ter nenhum recurso, sem ter o que fazer para saírem dessa situação, né? E só rezando para chegar aí o dia do parto e passar e sobreviverem a essa pandemia, né? A palavra é essa, acho que tentar sobreviver nesse momento. Então, esse seminário trouxe para nós todas, para nós todos que estamos aqui assistindo, informações de grande relevância, instruiu mesmo, assim, né? O que podemos fazer. Então, só tem que parabenizar a organização do evento aí, a todos que participaram. Temos aqui algum tempinho ainda para os comentários e perguntas. Devo dizer aqui que, na maioria, são comentários, tanto ao documentário que foi exibido, muitos elogios às palestrantes pelas maravilhosas palestras. Temos aqui uma pergunta da Ana Carolina Jardim Pérez, né, ligada a uns comentários que foram feitos sobre planejamento familiar. E a Ana Carolina dirige uma pergunta à doutora Fabiana, que ela não acha justo nem legal que a decisão tem que ser do casal. Eu acho que ela se refere à vasectomia e essas questões de planejamento familiar, né? E ela pergunta, quando é mãe solo, o que fazer? É bem interessante essa pergunta, doutora Marcele, por quê? Os nossos corpos ainda estão sendo legislados pelos homens. É só olhar a composição do Congresso Nacional. Então, não é de se estranhar que a legislação também tenha uma negação aos direitos das mulheres. Por isso que eu fico assim, imensamente orgulhosa e feliz de participar desse evento aqui da EMAG, aqui com a desembargadora Terezinha, a desembargadora Inês, com as juízas, colegas queridas, porque nós somos mulheres que estamos conseguindo romper o teto de vidro. É devagar, né? E eu acredito que uma mãe solo deveria ter o direito de dispor a respeito dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Agora, infelizmente, nós temos aí um longo caminho. Quando nós conversamos sobre direitos sexuais e reprodutivos, o controle dos corpos das mulheres faz parte da nossa sociedade. Nós controlamos os nossos corpos através da sexualidade também. Então, é uma forma de controle. Então, seria muito interessante a gente repensar a importância da participação das mulheres nos espaços de poder, inclusive no legislativo, para que nós tivéssemos uma transformação na legislação que ainda tem tendências muito de violência e de desigualdade e discriminação em relação às mulheres. Obrigada, doutora Fabiana. Bom, não temos mais perguntas. Estamos aqui no final do nosso horário. Queria mais uma vez agradecer a todas, doutora Fabiana, doutora Elaine, doutora Letícia, também doutora Terezinha, doutora Inês, todos que participaram e coordenaram esse evento. Foi, para mim, agradecer, inclusive, o convite para estar presidindo essa mesa. Meu primeiro evento oficial como presidente da JUFESP, então, fico muito feliz que este tenha sido o primeiro, assisti os outros dias, e foi maravilhoso, foi enriquecedor. Parabenizo a EMAG, que tem feito em muitos eventos, né, doutora Terezinha, muitos eventos que fogem um pouco do jurídico, que trazem um pouco uma outra realidade, tem a mescla com o jurídico, mas também fugimos estritamente disso, né? Parabéns, está sendo muito proveitoso mesmo, e uma boa tarde a todos, que possamos aí viver num mundo futuro sem essa violência obstétrica, onde as mães, as gestantes, tenham um cuidado maior e possam depois passar isso aos seus filhos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.